Olá YouTube, tudo bem? Vamos hoje para mais um react horripilante. O canal que iremos reagir hoje se chama Abismo do Medo. E olha que curiosidade, eu não segui o canal ainda. Na verdade eu estava seguindo, parei de seguir só para ensinar vocês. Você vem aqui ó, se inscrever. O vídeo que iremos ver hoje se chama Coisas Bizarras que Encontrei na Internet. Volume 1. Sigam o canal Abismo do Medo para assistir aí o vídeo sem os meus comentários, tá bom? Agora vamos ver esse conteúdo, parece ser horripilante. Não deixe de curtir, comentar e compartilhar e vambora. Depois de um dia bem cansativo, eu acredito que a maioria de vocês gosta de ficar alguns minutos ou até mesmo horas mexendo no celular antes de dormir. Porém, de vez em quando... Às vezes entortou a cabeça porque mexe no celular dormindo, dá torcicolo mesmo. Depois de ficar 10 horas na frente do computador, eu pego mais uma tela pra ficar mais 10 horas na minha tela. Que é isso, a vida é essa. Pra que o mundo real? Nos deparamos com coisas tão bizarras na internet que são capazes de tirar nosso sono por um bom tempo. Aqui é o Drake, e é justamente isso que eu vou te mostrar no vídeo de hoje do Abismo do Medo. Eu acredito que esse caso irá te tornar uma pessoa um pouco mais paranoica, principalmente se sua casa tem um sótão ou um porão. Tem, aqui em casa tem, inclusive os moderadores ficam lá. Pra você que não sabe o que eu estou falando, frogging é quando uma pessoa consegue morar na casa da outra sem que ela perceba a sua presença. Nossa, eu já ouvi falar sobre isso. Aqui no Brasil, até onde eu sei, não tem. Mas na gringa é uma coisa muito comum. Inclusive teve um caso aí que uma mulher viveu dentro do teto de um Walmart e ela morou no teto dessa loja por muito tempo. Sendo que esse termo vem da palavra frog, que significa sapo em português. Então, frogging seria algo como pular de um local para o outro, assim como um sapo faz. Já que esses intrusos que se escondem dentro das casas das pessoas precisam ficar trocando de lugar para não serem notados. E o mais bizarro é que alguns até se escondem dentro das paredes. Já outros preferem ficar embaixo das camas. Cara, que é isso? Que negócio horripilante debaixo da cama. Que ideia. Só que por mais absurdo que algo assim possa parecer, é completamente possível. Tanto é que existem vários casos de frogging, inclusive envolvendo uma atriz famosa de Hollywood, a Pamela Anderson. E daqui pra frente eu aconselho que você abaixe o volume. Por quê? Como assim? Vai ter gemidão? Porque talvez possa ter mais alguém escondido na sua casa escutando tudo que eu vou dizer. Eu tô brincando, galera. Ou será que não? Não sei vocês, aqui em casa eu já vi em todos os lugares já. Mas dá uma olhada aí debaixo da tua cama, naquela despensa que você nunca vai, no porão. Se eu fosse vocês, eu olharia. Em 2019, o casal Britney tiveram que se mudar para a cidade de Honolulu, localizada no Havaí. E o motivo dessa mudança é porque James fazia parte da Marinha Americana, e por isso ele tinha que ficar se deslocando para uma outra base sempre que uma nova missão ou operação surgia. Porém, aparentemente, o casal estava muito feliz, porque iriam passar os próximos 2 anos de suas vidas no Havaí, que é um lugar simplesmente encantador, com praias que te fariam pensar que está no paraíso. Vulcão ativo, é encantador mesmo. O que era bom para as crianças manterem contato com a natureza. Cara, mas olha isso, que paradisíaco. Até chuviscado, o negócio é muito da hora. Melhor que isso, só Ubatuba e Caraguá. Afinal, eles tinham 2 filhos. No entanto, o casal nunca poderia imaginar que teria um intruso no paraíso. Tudo começou quando em uma certa vez eles chegaram em casa e perceberam que alguém entrou na garagem e fez uma bagunça, abrindo caixas e movendo as coisas do lugar. Sendo que inicialmente, Britney e James pensaram que haviam sido roubados, mas após alguns minutos verificando tudo, eles perceberam que nenhum item de valor foi levado. Já o restante da casa parecia normal, e por isso o casal pensou que adolescentes tinham invadido para fazer uma bagunça. Até porque isso é relativamente comum de acontecer lá nos Estados Unidos. É uma coisa que não deveria ser, infelizmente, não só lá, aqui no Brasil, em todos os lugares do mundo. E então, como nada grave havia acontecido, eles meio que deixaram esse ocorrido de lado. Só que o problema é que coisas mais estranhas começaram a assombrar a família. Isso porque Britney não conseguia mais dormir direito à noite. Ela ficava ouvindo sons estranhos, como se alguém estivesse andando pela casa durante a madrugada, batendo as portas e abrindo caixas. Nossa, eu acho que ela pensou que é alguma coisa sobrenatural. O mais bizarro é que sempre que Britney se levantava para ver o que estava acontecendo, ela nunca encontrava nada. E apesar disso, alguns objetos da casa estavam misteriosamente mudando de lugar, o que estava deixando a mulher paranoica. Que zona, não? Mas daqui é conveniente demais pra ela também. Botar a culpa no frog pela desorganização alheia. Às vezes ela simplesmente esqueceu de limpar as coisas, deixar essa casa uma zona e falar que foi invadido, só pra não passar vergonha na vizinhança. Ela até mesmo contou esses detalhes para o seu marido, que não acreditou em suas palavras, porque ele achou que Britney estava apenas com alguns parafusos a menos, o que é um grande erro. Que maridão, hein? E acima
Acima de tudo, um militar deveria estar sempre atento à segurança, ainda mais levando em conta quando se trata da sua família. Além disso, ele deveria ter ouvido a Britney, afinal, ela não era uma qualquer, e sim a esposa que lhe deu 2 filhos. Muito errado da parte do militar aí. E foi exatamente o que o narrador falou. Se você se preocupa com segurança, se você literalmente vive uma vida de militar, a primeira coisa, o primordial, seria a família dele. E aí, em outra ocasião, James estava sozinho em casa tocando piano, quando de repente teve aquele pressentimento de estar sendo observado. E ao se virar e olhar para trás, o cara percebeu que tinha alguém lhe observando através da janela. Nossa, aqui! Smeagol, my precious. Mas acreditem se quiser, James pensou que era o vizinho que tinha ido até lá para vê-lo tocar piano. Meu Deus, o rapaz tem síndrome do protagonismo. Rapaz toca assim, ó, mal pra cacete, achou que era fã. Muito estrelo. Esse negócio de perceber de longe quando alguém está te observando é uma parada incrível, porque às vezes a pessoa está de costas e mesmo assim percebe. Talvez isso seria a prova do famoso sexto sentido que dizem que os humanos têm. Já em setembro do mesmo ano, Britney e James organizaram uma viagem que ficariam fora de casa durante uma semana. O objetivo seria visitar outro estado americano, e aparentemente essa viagem deu certo, e a família se divertiu bastante. Mas vocês já sentiram alguma coisa atrás de vocês mesmo? Se aproximando? Olá? Tudo bem? Desculpa, sou seu vizinho, a porta estava aberta. Você tem uma colher de açúcar? Porém, ao retornar para casa no dia 20, James percebeu que a sua bicicleta estava fora da garagem, e por isso disse para sua esposa e filhos esperarem dentro do carro, porque iria verificar sozinho se não tinha um ladrão lá dentro. E quem dera se esse fosse o caso. Isso porque James iria se deparar com algo muito mais perigoso do que um mero ladrão. Mas será que o Frog é mais perigoso do que o ladrão mesmo? Às vezes não, às vezes ele tava lá quietinho há tanto tempo, nem notaram, só pegou a bike, uma Ceci rosa de cestinho na frente. Tentar abrir a porta, o cara simplesmente não conseguiu, porque alguém estava fazendo força do outro lado para impedi-lo de entrar. Até que de repente, James consegue abrir uma pequena brecha na porta, que lhe possibilita ver o rosto do sujeito. Mas a parte mais assustadora vem agora. O intruso diz a seguinte frase para o James: "Essa não é a sua casa." E ao fazer ainda mais força, o cara finalmente consegue abrir a porta e ficar de frente com o intruso. Seu nome é Ezequiel Zayas. Nossa, esse que é o intruso. Que ideia, o rapaz já tava sem camisa transitando dentro de casa. E ele tem apenas 23 anos de idade. Vai estar judiado. Parece que tem no mínimo aí uns 35. Tem gente que tem a idade que tem e não parece que é. Eu, por exemplo, tenho 26 anos. Mas pessoas dizem que parece que eu tenho 28. Eu discordo. E aí, usando um martelo para intimidar o intruso, James conseguiu se manter seguro ao mesmo tempo em que sua esposa ligava para a polícia. E quando os agentes finalmente chegaram, eles levaram Ezequiel embora. E aparentemente, todo esse pesadelo havia acabado para a família Campbell. Cara, sabe o que é o difícil disso daqui? É que você fica marcado. Porque eventualmente esse cara vai sair de lá. Eu acho que isso daqui não vai dar em nada. E ele vira um stalker. Digamos que as autoridades americanas quiseram se espelhar um pouco nas terras tupiniquins. E por isso libertaram o cara, que teria apenas que responder por uma queixa de invasão a domicílio. Já quando Britney e James entraram na casa, eles encontraram várias facas cozinha em cima da sua cama de casal, como se o intruso estivesse preparando uma mesa de cirurgia. Oh, que negócio bizarro, sabendo que tem... Nó, uns filhos, tudo, eu ia ficar paranoico. E ao olhar no seu notebook, Britney encontrou um vídeo que Ezequiel fez usando a webcam do dispositivo. E na gravação, o cara finge que está fazendo um daqueles tutoriais de maquiagem. Isso porque Britney adorava assistir esse tipo de vídeo. E certamente Ezequiel sabia disso, já que os observava o dia inteiro. Que cara bizarro. Um detalhe bizarro e um pouco engraçado é que o maluco estava pelado durante a gravação. E em uma série chamada Frogging Hidden in My House, Britney disse o seguinte sobre o vídeo: "Esse cara estava sentado na minha cadeira. Isso é repugnante." Imagina, o bumbum peludo ainda. Ah, eu trocaria de cadeira. Eles também encontraram o diário do cara, que tinha anotações que falavam de cada um dos membros da família. E também até mesmo as conversas que eles tinham durante o dia a dia. Ou seja, esse maluco estava um bom tempo escondido na casa, só observando tudo que os Campbell fazia. Só que o mais bizarro de tudo é o documento que Ezequiel criou intitulado de Os Testes de Onívoros, uma reabilitação para pessoas parecidas com ratos. Isso daqui tá parecendo que saiu o roteiro de um filme de CFI, não tá? Que loucura, cara. Só piora. Ezequiel revela que pretendia fazer cirurgias em James, Britney e também nas crianças. E um desses procedimentos envolvia um transplante de mão. Já o outro era fazer uma mudança de sexo. Mas o mais curioso é que Ezequiel estava se escondendo esse tempo todo no sótão, que ficava em cima do banheiro do segundo andar da casa. Nossa. Brinco com vídeo, mas isso daqui é muito aterrorizante. Não ter o controle da sua própria casa, sendo observado dessa forma, é muito louco isso. Se eu fosse vocês, eu não construía com sótão mais não. Nem
nem com o porão. Sendo que encontraram vários remédios organizados em um dos cômodos, porque o maluco iria usá-los para deixar a família grog enquanto ele fazia cirurgias. Porém, infelizmente, eles conseguiram encontrá-lo antes que ele colocasse esse plano doentio em ação. Já em 2020, a polícia prendeu novamente Ezequiel, dessa vez porque ele vandalizou um templo budista. Mas mesmo estando atrás das grades, o maluco não se contentou, e ainda finalizou um homem chamado Vance Gracie, de 62 anos de idade. O cara fez uma vítima ainda. Cara, olha como que é falho a justiça em qualquer lugar do mundo. Isso não é uma exclusividade nos Estados Unidos, nem no Brasil e tal. Mas olha que brecha. Esse cara, ele foi pego, ele tinha feito ameaças pra uma família e depois ele vai e é solto. Como que você coloca uma pessoa dessa que verbalizou e com provas materiais, como que você coloca essa pessoa de volta na sociedade? O pessoal dá muita chance pro azar. Que tristeza. Justamente o seu colega de cela. E segundo as testemunhas que presenciaram um crime, Ezequiel era colega de cela dele, esse senhor ainda. atacou o Vance sem motivo aparente, recebendo uma pena de 40 anos de prisão quando o julgamento aconteceu, enquanto que os Campbell ficaram tão traumatizados que foram embora do Havaí. E eu sugiro que você dê uma boa verificada na sua casa hoje à noite, antes de fechar os olhos para dormir. Vai que o lobisomem pedão tá lá. Aqueles que nasceram entre os anos 90 e 2000 provavelmente tiveram um videogame em casa, e por isso não precisaram ir até bares e lojas para jogarem uma máquina de fliperama. Eu, por exemplo, sou dessa época, e meu primeiro videogame foi um Super Nintendo que eu consegui dando um frigobar em troca. Tava caro, hein? Estava mesmo. Meu primeiro videogame foi um Master System. Depois eu tive um PlayStation 1. Mas se você é dos anos 80, o seu primeiro contato com o jogo deve ter sido em um arcade, tendo que comprar uma ficha nova toda vez que via o Game Over aparecer na tela. Verdade, tinha umas manhas aí que o pessoal falava que dava certo, que amarrava uma linha na ficha, daí você colocava lá e puxava de volta. Eu tentei fazer várias vezes, mas ele só ia, não voltava. E acreditem se quiser, se você escolhesse a máquina certa, ou nesse caso a errada, iria se deparar com algo muito assustador do que apenas ter que colocar uma outra ficha. Isso porque nessa mesma época, os Estados Unidos e o Canadá estavam tentando achar uma solução para diminuir o número de crianças desaparecidas, que nunca mais eram encontradas. Então eles decidiram colocar as fotos das crianças que sumiram em embalagens de um alimento. Caixa de leite, normalmente, tem muito disso lá. Precisava ser um que as pessoas consumissem todos os dias, já que assim a divulgação seria bem maior, e o alimento escolhido foi justamente o leite. Falei pra vocês, sou streamer, me respeita. Mas com o passar dos anos, apesar dessa campanha ter dado muito certo, eles decidiram encerrá-la, porque hoje em dia, com a internet ficando cada vez mais popular, fica muito mais fácil de divulgar uma foto de uma criança desaparecida em suas redes sociais. Nem todo mundo tem acesso à rede social, e se tem, não quer. Então, assim, a caixa de leite continua sendo a melhor estratégia até hoje. Mas ainda nos anos 80, não foi somente as embalagens de leite que foram usadas para esse propósito. Agora se imagine na seguinte situação. Você ainda era uma criança, e por isso se assusta com facilidade. Você está jogando em um estabelecimento com várias máquinas de fliperama, e as luzes estão bem baixas, quase que apagadas, sendo que a única criança que está ao redor é você. E aí, no meio da jogatina, depois de terminar mais uma partida do jogo Saint Mini Golf, essa imagem surge na sua tela. Nossa, colocou no fliperama. Se eu fosse uma criança, eu ia confundir. Eu ia tentar escolher pra jogar ou com o bebezinho ou com o menininho. E um detalhe é que um dos dois garotinhos que aparecem na tela realmente desapareceram. O primeiro se chama Taj Allen Merriman, enquanto que o nome do segundo é Steven Philip Curtis, que apesar de aparecerem juntos, ambos desapareceram em lugares e momentos diferentes. E agora eu vou te mostrar o relato de um usuário do Reddit que na época se deparou com uma dessas imagens. Seu apelido é Thunder Fist, e ele disse o seguinte: anos atrás, eu lembro de ter visto um jogo de minigolf em uma máquina de fliperama de um posto de gasolina perto da minha casa. Eu não consegui jogar, mas lembro de estar assistindo a demo passar e ver dois garotos desaparecidos surgirem na tela. Essa foi a única vez que eu vi algo assim em um fliperama. Já no restante do relato desse usuário, ele conta que anos depois disso, ficou curioso para descobrir o que aconteceu com esses dois garotos, e por isso baixou o mesmo jogo, e começou a jogar até que aquela tela aparecesse novamente. E então, ao pesquisar o nome de Taj Allen na internet, ele encontrou uma matéria, e descobriu que o garoto foi encontrado em 12 de julho de 1985. Arrepiei, cara. Isso, que loucura, velho. Só que o mais curioso, se é que podemos usar essa palavra, é que Taj foi levado pela sua própria mãe, provavelmente porque ela deveria ter perdido a guarda dele, e ainda assim queria ficar com a criança. Mas infelizmente, o usuário Thunder Fist não conseguiu achar informações sobre o que aconteceu com o Steven. No entanto, nesse mesmo post do Reddit, aparentemente, dois usuários localizaram o Steven com base no nome completo, data de nascimento, idade atual e localização. O primeiro usuário postou esse print em 2019, mostrando que encontrou o Steven. Já o outro colocou essa foto, mas no ano de 2023.
2023. E fazendo um cálculo rápido, dá pra verificar que as idades estão corretas nas duas imagens. E aí só restaria saber se esse é o mesmo Steven que desapareceu há anos atrás. E eu realmente espero que seja. E galera, nas pesquisas sobre esse caso, o nosso roteirista encontrou uma matéria de 2001 no site da Câmara dos Deputados. E ela fala sobre um projeto de lei que tornaria obrigatório que todas as empresas brasileiras de leite colocassem fotos de crianças desaparecidas nas embalagens. Inclusive, esse projeto foi aprovado pela Comissão de Seguridade Social. Mas aparentemente não foi pra frente, porque eu não lembro de ver algo assim em embalagens aqui no Brasil. Cara, mas qual que é o custo pra uma empresa que já tá fazendo embalagem? Eu acho que pra imprimir coisas diferentes provavelmente geraria um custo a mais pra empresa. Porque não seria só uma fotografia. Ia imprimir 2 ou 3 e ia variar pra cada caixa de leite. Mas poderia. Eu acho que vale o custo. Eu acho que é uma boa causa. A população, ela se comove com esse tipo de coisa. Eu acho que não seria um problema, não. Essa foto está circulando há um bom tempo, há cerca de 15 anos. A imagem mostra uma mulher japonesa rodeada por várias pessoas, que não parecem notar que ela está com o pescoço torto. Será que tá? Não dá pra ver mesmo, não. Uma expressão assustadora, capaz de colocar medo até nos mais corajosos. Além do mais, tem uma faixa preta cobrindo o rosto de cada pessoa, talvez para impedir que elas sejam identificadas e revelem o que aconteceu nesse dia amaldiçoado. Nossa, achei que tá todo mundo de cosplay de Zorro. Pelo menos é isso que diz a lenda da mulher do pescoço torto. Mas será que essa seria a verdade por trás dessa imagem? Rokurokubi é um yokai japonês. Durante o dia eles têm uma aparência humana, mas durante a noite eles ganham a habilidade de esticar o pescoço, alcançando uma grande altura. Eles também podem mudar a face para uma face de Oni para espantar os mortais mais facilmente. Que isso? Mas é isso que diz a lenda da mulher do pescoço torto. Mas será que essa seria a verdade por trás dessa imagem? Afinal, ela está assustando pessoas há mais de uma década, desde que surgiu pela primeira vez em revistas paranormais do Japão, em 5 de maio de 2009. Ó, a revista paranormal do Japão. Parece a Chiquinha e a Pops. Não bota muito medo isso aqui não, viu? E as pessoas que viram a foto começaram a chamá-la de irmã inclinada, por causa da posição do seu pescoço. E segundo alguns rumores, ela seria uma celebridade da televisão, como uma apresentadora, por exemplo. Só que após descobrir que estava sendo traída pelo seu marido, a mulher ficou tão triste que decidiu usar uma corda para fazer aquilo que eu não posso mencionar. E é por esse motivo que o pescoço dela ficou naquela posição. Será que isso é possível no fim das contas? De você pegar um mau jeito desse jeito e ficar permanente e pra distorcer de volta? Mas ao invés de descansar em paz, o espírito da moça retornou para se vingar do seu ex-marido e da amante dele. Ah, eu achei que tinha com o impacto da corda dado o negócio aí, mas parece que ela desviveu. Não é só torcicolo então. Porém, ainda não satisfeita, a assombração ainda decidiu perseguir outras mulheres. E é por isso que na foto, a grande maioria, se não todas as pessoas que apareceram são justamente do sexo feminino. E galera, obviamente que essa história é mentira, então você não precisa se preocupar em ver essa simpática moça aparecendo na sua casa durante a noite. Já que por melhor que tenha ficado, essa imagem é uma bela de uma montagem, provavelmente feita por alguém que trabalhava em uma revista de terror japonesa. Horrível, diga-se de passagem. Maluco. Chamada Danger Images for Your Brain, que traduzindo ao pé da letra, significa algo como imagens perigosas para o seu cérebro. E acredita-se que essa tenha sido a primeira revista a divulgar essa imagem, talvez para aumentar o número de unidades vendidas. Só que o mais curioso é que existe um vídeo do momento da foto. A mulher estava em um programa de auditório chamado The Lion Says Hello to You, como se fosse um programa do Silvio Santos para nós brasileiros. Da hora, será que eles têm o Silvio Santos japonês também? Silvio Santo. Imitando justamente o apresentador que costumava fazer o mesmo gesto com a cabeça em forma de brincadeira, sendo que a mulher apareceu mais algumas vezes em diferentes ocasiões. Já outra teoria é de que uma pessoa que viu o programa decidiu criar a imagem, porém eu acredito mais na possibilidade anterior. Então era fake. Oh, rapaz, parece que o Silvio Santos pelo menos. Olha, igualzinho. A Lisa Sherman, de 53 anos de idade, era uma mãe de 4 filhos que vivia na cidade de Cleveland, em Ohio. Ela só queria se separar do seu marido para dar um ponto final em um relacionamento tóxico que havia durado vários e vários anos. E um detalhe importante é que a Lisa tinha uma condição financeira acima da média, porque era uma enfermeira que trabalhava em uma clínica de fertilização in vitro. Nossa, isso daqui é dinheiro, viu? Muito dinheiro pra fertilizar in vitro aí. Os futuros bebês, futura geração. Tadinha, só queria separar deles, certo? O que aconteceu? E aí, no dia 24 de março de 2013, por volta das 3 horas da tarde, a Lisa enviou uma mensagem para sua filha Jennifer, avisando que iria até o escritório do seu advogado Gregory Moore para preencher a papelada envolvendo o divórcio. Além disso, a mulher também prometeu trazer uma pizza para o seu filho Jeremy. Porém, infelizmente, ela nunca mais voltaria para casa.
Coitada, cara. Será que foi o ex-marido que fez isso? Os membros da família Sherman não teriam a chance de comer essa última pizza juntos. Isso porque, lá pelas 5:30 da tarde, a Lisa estava chegando no escritório do seu advogado, quando de repente alguém se aproximou e a atacou várias vezes. E apesar de um funcionário que trabalhava próximo do local do crime ter ouvido os gritos da mulher e ligado para o serviço de emergência, infelizmente a Lisa não resistiu e partiu 45 minutos depois de ser atacada. Que dó. Meu palpite é que o ex-marido tem a ver com isso. Sendo que a câmera de segurança conseguiu filmar o suspeito do crime fugindo do local. Ele estava usando um capuz e mancava bastante, talvez porque machucou a perna no momento do ataque, ou então enquanto corria para fugir o mais rápido possível do lugar. Mas agora vamos à lista de suspeitos. O primeiro é Sanford Sherman, o ex-marido de Alisa. É o meu principal suspeito também, é o que mais faz sentido aqui. Já que alguns anos depois do crime acontecer, o cara desviou $2 milhões da conta da mulher. Ele também foi descrito como um homem violento, e que não fazia questão de esconder esse seu lado. Uma outra coisa também é que nos Estados Unidos muito se faz o famoso seguro de vida. E adivinha quem que vai ser o beneficiado no caso de falecimento da esposa? Inclusive, os próprios filhos do cara chamavam a polícia para ele quando aconteceu uma briga entre Sanford e Alisa. Além disso, 2 meses antes desse trágico desfecho, a mulher descobriu que Sanford criou uma conta falsa no nome dela, com a ajuda de 5 outras pessoas não identificadas. E usando essa tática suja, ele conseguiu desviar uma grande quantia de dinheiro da conta conjunta que o casal possuía. Que isso, cara. Monstro. O segundo suspeito é o advogado. Isso porque no dia em que aconteceu o crime, Gregory Moore disse que estaria esperando a mulher no seu escritório. Porém, as testemunhas que trabalhavam no lugar disseram que ele saiu 1 hora antes de Alisa ser finalizada e só voltou 1 hora depois. Suspeitíssimo também, mas qual seria o interesse do advogado em desviver a Alisa? Mas ele pode estar, por exemplo, em complô? O que é um tanto suspeito. Além do mais, em 2016, esse mesmo advogado foi indiciado por vários crimes, como obstrução de justiça, manipulação de evidências e falsificação. E por último, a terceira possibilidade de que a Alisa tenha sido eliminada pela amante do seu ex-marido, que se encontrou secretamente com o cara durante 4 anos. E um detalhe é que a pessoa que aparece fugindo na gravação poderia ser uma mulher, por conta da baixa estatura e do porte físico pequeno. Tem isso daí também. Mas será que os 3 eram de baixa estatura, então? Tanto o ex-marido, quanto o advogado, quanto a amante? Mas apesar disso, 11 anos depois que o crime aconteceu, até hoje o caso Alisa Sherman continua aberto, sem que o culpado ou os culpados tenham sido encontrados. Que dó. Sabe o que mais dói nisso? É saber que ela tinha essa intenção de separar do cara pra viver uma vida ali minimamente feliz. Porque quem sofre violência doméstica, normalmente você vai ter uma sequela depois de você sair deste relacionamento. Vai ter problema de qualquer forma, você vai ter pesadelo com isso, você vai ficar ansiosa, dentre outras coisas. Então ela merecia uma vida minimamente comum, coitada. Não teve nem tempo de usufruir disso. É isso. Não deixem de seguir o Abismo do Medo. E até o próximo vídeo. Vambora.